se isso é... Não, você fala misoginia. misoginia e eles vão dizer que é misandria, o tal do É. argumento da misandria. E a gente dizer, olha, misoginia é uma reação que existe. O mundo está cheio de misoginia e de machismo. Sim. A misandria é uma reação à misoginia. Ela não é um default do mundo. A misoginia é. A gente vive nesse aquário, onde a água é misoginia. Eu estou lendo um livro que chama O Gênero e os Nossos Cérebros, que é super interessante, porque é uma neurocientista, enfim, uma pesquisadora, mostrando como, desde que se começou a pesquisar o cérebro... Tá gravando? Tá. Desde que se começou a pesquisar o estudo do cérebro, os estudos a diferença entre os sexos através do cérebro, eram médicos homens tentando provar a tese deles de que as mulheres são inferiores. Então, Sim. a tese é essa, a mulher é inferior. Agora, como eu vou provar isso? Porque o cérebro delas é 135 gramas mais leve do que o cérebro masculino. Porque tem 9% menos de rugosidade no cérebro. Porque a diferença entre o córtex frontal, a ponte entre os dois é diferente entre os dois. Portanto, mulheres são inferiores. Então, assim, até a gente chegar à conclusão de que, gente, todo mundo pode ser inteligente, tá de boa. Sim. Ninguém tá Sim. Ninguém quer dizer... até a gente destravar esse gatilho dessa arma, a gente tá reclamando. É isso. Mas eu não vejo um grupo organizado de mulheres que querem condenar homens a ficarem em casa e não terem direito à propriedade, ou não terem direito a voto, ou a dizer, gente, é assim mesmo, o homem apanha, ele só tem que ficar um pouco mais quieto. O que ele fez para provocar? O que ele estava usando? Não vejo. Eu vejo uma reação de raiva nas mulheres. E eu entendo essa raiva. Eu acho que a raiva é parte de todas as lutas de opressão. Porque quando as pessoas racializadas percebem o quanto que elas foram oprimidas, o quanto que elas sofreram de tortura historicamente, eu acho que todo mundo que perceber isso, no momento de perceber isso, vai sentir injustiçado de alguma maneira, e isso pode ser expresso na forma de raiva. Eu acho que a gente tem que ir além disso, porque eu acho isso muito pouco. A raiva, ela é... O que ela atinge, né? Ela não atinge nenhuma melhoria. Então, entendo como uma reação, mas não como uma base, entendeu? Então, realmente, eu não vejo um movimento de mulheres se organizando para sair com pau e dar porrada em homem na rua sem nenhum motivo, entendeu? Tipo... Sim, a esse extremo, assim, também... Mas eu digo na questão também até de um feminismo ali muito exacerbado ali, para não ultrapassar a linha e não chegar a ser um feminismo, né? Isso tem muito. Isso tem bastante gente verbalizando, não agindo. Mas tem muitas mulheres verbalizando raiva mesmo, dizendo o mundo tinha que acabar, a gente tinha que abortar os homens, a gente... eu acho muito importante até esse movimento de vocês de fazer um meio termo ali, né? Não ser tão polarizado também, né? E até a questão não deveria existir, né? O homem e a mulher, na verdade, eles formam uma família, né? Para quem quer ser mais tradicional, quer ser um homem, mulher, ter filhos e tal. E ali acaba que era para eles se sentir uma coisa só e terem os mesmos direitos, óbvio. Mas até é um ponto que eu vi um vídeo seu, Raquel, falando da gravidez, né? Acho que é o primeiro vídeo que tá no seu Instagram, de que o enjoo da mulher e tal. Aí eu fui atrás daquele artigo que você, no comentário, você colocou o artigo. Fui dar uma lida lá no artigo também. E até você fala, eu tô aliviada, né? O enjoo não é culpa da mulher e tal. Mas eu até, é até isso que eu queria até colocar, esse ponto, de que se a mulher perdeu o bebê, por exemplo, não foi a mulher que perdeu, foi os dois. O homem também fica tão triste e magoado quanto, né? Porque senão não dá a impressão assim, deu errado, teve enjoo, ela ficou enjoada, é um pouco a culpa do homem, né? E aí, senão, quando der certo também, a culpa é só nossa. Mas eu não tô falando que é só, né? Só que assim, a maternidade, ela é muito carregada de culpa. Sim. Para as mulheres de uma maneira desproporcional. Sim. E como ela acontece dentro do seu corpo,
e o seu corpo, entendeu? Quando você tá grávida, é você que não pode comer comida japonesa, é você que não pode comer comida enlatada, é você que fica enjoada, é você que fica com... meu Deus, tantos incômodos que você tem e você se cobra muito. Inclusive mulheres que Sim. não conseguem engravidar. E a gente sabe que, historicamente, o que eu falo no vídeo tem isso, né? Tem muitos reis tinham direito de se divorciar ou de matar suas esposas para casar Sim. com outras se ela não desse um herdeiro do sexo masculino. Sendo que E ele nem o sabia. sexo, quem determina É o homem. é o homem. Sim. E, então, tirar a camada de culpa, se você for ver, porque o vídeo, obviamente, eu tô sendo sarcástica. Se você for olhar os comentários do vídeo, para mim, eles são muito tocantes. Porque 90% são mulheres dizendo, obrigada, você tirou um peso das minhas costas, obrigada. Porque é isso, eu tive uma filha prematura, e a Uhum. minha sensação era que alguma coisa que eu não, que meu corpo não estava conseguindo fazer para proteger o meu bebê. E o marido, nesse momento de gestação, não sei se você é pai ou não, Sim, sim. eu não sei qual é a sensação, mas a minha sensação é que o homem se sente meio, tipo, o que eu posso fazer? Porque eu não posso fazer muita coisa. Exato, exato. É meio... Assim, É. a gente foi ver uma peça do Pedro Cardoso e ele faz um bebê, é super engraçado. Ele é um homem adulto fingindo que ele é desde que ele nasce. Então ele fala, eu cheguei ao mundo e lá estava a teta, a coisa mais importante do mundo. E ao lado da teta tinha um inútil. E o bebê chama o pai de inútil. E, Perdido, um inútil perdido ali, né? Que não Exato. sabe o que faz. E é uma piada, porque evidentemente o homem não é inútil em nenhum momento, mas Sim, durante sim. o processo da gestação, ele não, o que ele vai fazer? A não ser segurar a mão dela e falar assim, pois é. Eu vi um comediante fazendo uma piada sobre isso, falando sobre a mulher grávida e o marido como se fosse o cara que está correndo uma maratona e do lado dele tem um carrinho com a pessoa que está dirigindo, falando, você quer beber uma água? Você tá bem? Beleza. Quem está correndo a maratona é ela, entendeu? É nesse sentido. E ela... A mulher se coloca muita culpa, a sociedade se coloca muita culpa e muitas vezes a medicina não conta isso para a mulher também. Então, Sim. eu não conheço nenhuma mulher que não tenha alguma culpa agregada relacionada à gestação. Seja por ter tido filhos, não ter conseguido engravidar, ter perdido algum, ter tido um filho antes da hora, como aconteceu comigo. Fiquei internada, tomando água, porque meu líquido amniótico estava desaparecendo e eu achava... E era, por que eu não estou protegendo o meu bebê, entendeu? Você não, se você é o pai, você não tem o que fazer, a não ser falar... Então, é meio nesse espaço que eu estava querendo dizer. Não, eu acredito total que o homem realmente, a mulher realmente sente muito mais, né? Quando perde um filho, por exemplo. Tem até a questão hormonal ali e tudo. Mesmo porque eu nunca vi nenhum homem ter depressão pós-parto da mulher, né? Né? Senão, então, sem dúvida. Tá. Falando aí, aproveitando que a gente entrou nesse papo também de feminismo e tal. Ô, Matheus, os vídeos tem uns vídeos já prontos aí pra gente colocar? Tem? Separamos alguns vídeos aqui de alguns momentos que talvez se enquadre aí no machismo e tal, até nesse movimento Red Pill. E aí eu vou colocar, eu quero que vocês comentem, fiquem à vontade. Eu vou ficar aqui só assistindo. Vamos lá. Sem problema. No Brasil, vale a pena você dizer que você é mulher? No Brasil, vale a pena você Virar mulher, botar mulher no documento, aposentar antes, sua mulher vai poder meter Maria da Penha em você? Eu não acho que vale a pena ser mulher no Brasil, na real. No papel? Você tem mais direitos como homem? Não é questão de direitos, é uma questão de como eu tenho que lidar com a sociedade. Porque assim, se a gente levar em consideração que a gente tem bastante, a gente ainda tem muitos traços por exemplo, ideias como mulheres não podem estudar. A maioria das universidades desse país são mulheres. O que você está fazendo agora é dando um tratamento diferenciado a pessoas, não pelo seu comportamento, mas uma característica inerente que ela não teve nenhum mérito e nenhuma culpa por ela ter nascido homem ou mulher. É isso que você está fazendo, chegando no juízo patológica, na psicologia. É um dos erros sistemáticos identificados na psicologia comportamental. Eu estou te falando de como funciona a sociedade. Você acha que as mulheres são prejudicadas de estudar? Eu acredito que isso é uma mentira, baseada em estatísticas. Primeiro, que a maioria das universitárias são mulheres. E segundo, que a maioria das famílias força o cara a trabalhar e acha natural a mulher ficar 10 anos estudando dentro de casa, né? Põe outro, Matheus. Pode pôr. O né? stand-up Comediante. o stand-up ia ser bom. Engraçado. Bom. Dá pra colocar outro rápido aí? Não, pera, esse já tem tanto... Manda bala, Quer pode ir comentar? falando.
Matheus, troca de cadeira que esse nheco-nheco aí tá me irritando. É o barato a gente ver a confusão entre mérito, esforço e o ponto de largada, o ponto de partida nessa corrida. Uhum. Né? Porque claramente é o que ele faz, né? Nessa conclusão de que assim, pô, as mulheres estão estudando mais, então assim, bota o moleque para trabalhar e deixa a menina em casa estudando mais tempo. Na verdade, o que está acontecendo é assim, de expansão do espaço de participação das mulheres na escola. E é verdade, as estatísticas mostram, pelo menos no mercado americano, já aconteceu há mais ou menos uns 10 anos que o número de meninas que se formam no ensino médio é superior ao número de meninos, e no ensino superior é ainda mais. Então, ainda tem algumas carreiras onde a concentração de homens é percentualmente maior, mas as mulheres estão ocupando esse espaço. Mas tem várias razões por trás desse processo, desde carência no sistema educacional, questões socioeconômicas, etc. Mas olhar para o resultado que a gente tem hoje em algumas sociedades, e dizer que as mulheres têm mais direitos, têm mais acesso, é negar que esse acesso maior hoje é resultado de anos, décadas de luta por direitos iguais. Não vamos esquecer que em grande parte do mundo, tirando o mundo ocidental, na maior parte do planeta, as mulheres não podem nem ler. Né? Você vai para culturas como o Talibã voltou ao poder no Afeganistão depois que os americanos saíram de lá, as meninas lá não podem nem ter acesso à educação. Os meninos só leem o Corão. E as meninas nem isso. Então, assim, quando a gente começa a falar de igualdade de direitos, eu acho que a gente ainda tem uma longa caminhada a fazer. Então, pegar casos de distorções pontuais e tratar isso como, tá vendo, as mulheres têm muito mais espaço hoje do que os homens, né? Portanto, então vale a pena ser mulher no Brasil? Talvez o 38ão queira transicionar, e se essa opção parece mais favorável, né? Eu acho que ele faz tipo aquele jogo de bolinha, sabe? Que o cara fica fazendo assim diante dos seus olhos e de repente sumiu a bolinha que você ia escolher. Porque você junta um monte de informações com um viés desonesto para chegar a uma conclusão que você tirou do instituto, da sua imaginação, e para dizer uma mentira, né? Infelizmente, o que está sendo dito. De fato, o que ele está dizendo é juntar um monte de informação que não coaduna junta. Então, ele está dizendo, de alguma maneira, que você consegue ter uma meritocracia entre pessoas que não são iguais, biologicamente, evidentemente. A questão das mulheres se aposentarem antes é porque era considerado que as mulheres trabalham em casa e não trabalham formalmente, portanto, começam mais cedo, e isso continua ainda acontecendo, é uma questão cultural. As mulheres podem trabalhar e está indo melhor nas universidades, porém, a gente não ascende profissionalmente acima de determinados cargos. A gente tem menos de 4% de mulheres CEOs, a gente não tem pouquíssimas mulheres presidentes. A gente, acima de determinado espaço profissional, você não chega. De acordo com a ONU, as mulheres hoje no mundo têm 64% dos direitos que homens têm. Então, é só uma inverdade você estar dizendo isso, porque você tem raiva e porque você, por algum motivo, quer fomentar outras pessoas a terem raiva, e você fica confundindo as pessoas, falando rápido um monte de informações que vêm de dados diferentes, épocas diferentes, contextos sociais diferentes, sociedades diferentes, para querer dizer uma coisa que é o que você acha. Então, é isso. Você parte da conclusão que os homens estão sendo prejudicados pelos direitos das mulheres, e aí você tenta reverter, né, voltar a um começo de um argumento que tem algum senso de lógica para pessoas que não sei o quanto de estudo tiveram, ou o quanto que elas têm, de fato, vontade de conversar, sinceramente. Não me parece. Me parece que ali, no Flow, pelo menos, quem está tentando fazer um argumento coerente não é o Renato. Sim. E acho que uma pergunta simples que resolve essa questão. Você se sente seguro andando na rua? Pergunta para um homem, pergunta para uma mulher. Eu viajo ao trabalho. Eu chego numa cidade, são 5, 6 da tarde, está começando a escurecer, dá tempo de dar uma corrida. Eu ponho um short e vou correr. Quantas mulheres fazem isso no Brasil? As minhas colegas que trabalham na área de relações governamentais, onde eu trabalho, não fazem. Se não tiver 2, 3 para sair juntas, a mulher não sai sozinha para correr. Eu trabalho com grupos de homens desde 2005. Quando eu falo para os homens, as mulheres se sentem inseguras o tempo todo. Os caras falam, nossa, é mesmo? Mas como assim? Eu falo, é a mesma sensação que você só vai sentir, Deus permita que isso não aconteça, se você um dia entrar na cadeia, se você for preso.
é assim, é o tempo todo de costas para a parede. Preso como estuprador. Ainda. Se for como estuprador, pior ainda, né? Mas é essa a sensação. Quando eu converso com as mulheres, todas relatam. Assim, é medo de entrar no ônibus, é medo de pegar o metrô e ser assediado, é medo de entrar numa rua escura, é medo de caminhar sozinha. Então, assim, aonde está a vantagem? Eu não entendi. É como a Raquel falou, é falácia o que esse cara está trazendo, né? Dizendo que assim, claro que é muito melhor ser mulher no Brasil. Acho que as evidências claramente apontam para o contrário. A questão da aposentadoria, né? E a mulher viver mais e tal. Mas isso tem a questão que a Raquel falou, né? Que as mulheres têm a questão do trabalho em casa. E se um dia, talvez, esse jogo virar e chegar a igualdade ali? Os homens estão trabalhando em casa também junto com as mulheres e tal. E aí, será que é a hora de aposentar com a mesma idade? Vocês acham que a gente pode caminhar por um caminho que... Lógico que isso é só algo supérfluo ali, mas a gente pode um dia chegar a ter realmente essa igualdade verdadeira? Eu acho que sim, eu acho que falta séculos. Eu acho que, por exemplo, tem outra confusão muito feita, e na minha opinião esse é um espantalho que a gente usa para acusar feminismo de faltas que na verdade não são do movimento, porque você falar sobre aposentadoria no capitalismo tardio é o quê? Que ninguém vai se aposentar, eu nunca vou me aposentar, nem você. Não tem mais aposentadoria. A gente não vive num mundo em que isso existe. Então, para que a gente está falando sobre uma data imaginária em que, imaginariamente, a gente poderia parar de trabalhar? Só quem é servidor público tem isso hoje em dia. Não vai ter. Então, assim, mudou a sociedade. Claro que a ideia seria que a gente tivesse... Se a gente vivesse num lugar onde todo mundo estivesse seguro e onde a gente tivesse oportunidades iguais e a gente vivesse de acordo com isso, a gente não precisaria de leis que nos protegessem. Mas o próprio relatório do Fórum de Segurança Pública de 2024 diz que não é assim, que a gente ainda precisa de leis que têm sido criadas para perpetuar mais proteções. Então, a gente recentemente teve a lei Carolina Dickermann, agora a gente teve a lei Mari Ferrer, porque a mulher vai ser assediada por um juiz e um promotor durante um julgamento da qual ela é vítima. Você tem que ter a lei Carolina Dickermann, porque mulheres têm seus computadores invadidos e seus nudes vazados. Agora a gente vai ter lei para prevenir de deepfake de nude, e aplicativo que é feito usando quase que exclusivamente meninas Sim. adolescentes. A gente só tem uma lei que atenda a esse tipo de coisa porque, infelizmente, tem dados estatísticos que provem que essas leis são necessárias. Eu quero que hajam leis que protejam apenas mulheres? Não. Eu preferia que a gente não tivesse os crimes que obrigam essas leis a serem necessárias. E, infelizmente, contra esses crimes, eu não vejo pessoas como o Renato lutando. Entendi. Boa. Se o comportamento social fosse diferente, se a gente já tivesse mais maduro como sociedade, muito provavelmente a gente não precisaria dessa legislação. Sim. Então, assim, como a Raquel falou, o fato de você estar tendo que legislar ou impor restrições, impor sanções, é para corrigir um comportamento. Eu não precisaria ter... No Brasil, a gente tem a opção de não ter pena de morte. Eu acho que é uma grande decisão que a sociedade toma, porque assim, pode haver erro judicial. Sim. Né? Então, assim, é melhor você não ter a opção de você assassinar um inocente. Então, o Estado encarcera, se o cara for inocente, solta, né? Mas por que a gente tem as penalidades e sanções? Porque, infelizmente, o ser humano, essa é a natureza do ser humano. A gente, em sociedade, não está ainda nesse lugar. A gente já pode celebrar, acho que grandes avanços, acho que o Brasil tem grandes avanços nos últimos 20, 30 anos. A gente saiu daquele modelo que é o que eu chamo de primeiro estágio, que é aquela sociedade, talvez fosse o modelo dos meus pais, ou seus pais, ou os nossos avós, né? Que assim, o homem trabalha fora e a mulher é dona de casa. Então a mulher cria os filhos e o pai... Meus pais tinham essa divisão de trabalho, né? Do portão para fora é com o pai, do portão para dentro é com a mãe. Sim. Né? Isso é uma divisão tradicional, que era uma relação que eu chamo de codependência. Era um status, uma situação em que a sociedade vivia. Um vivia dependendo do outro. A mulher dependia do marido para a segurança física, segurança financeira, para a criação da família. E ele dependia dela para tudo que se referia à vida emocional e sexual, para a reprodução, para cuidar das crianças. E é uma relação em que os dois ainda são incompletos, como ser humano. Porque assim, eu deveria ter responsabilidade sobre os meus sentimentos. Eu lembro, eu estava num evento, um jantar numa embaixada uma vez, e era um casal bem idoso. E naquele dia era comida tailandesa. E eu lembro do senhorzinho perguntar para sua esposa: amor, eu como camarão?
O cara não sabia se ele gostava de camarão. Entendeu? Aí você fala assim, olha, aqui exagero de delegação de competência a gente chegou, que o cara nem sabe se... Será que eu gosto disso? Então, o que aconteceu? Historicamente, na segunda onda do feminismo, ali por 68, 69, quando as mulheres tiveram acesso a duas coisas, legislação sobre divórcio, mercado americano e Europa, divórcio e a pílula. Então, elas pararam de ser máquinas de reprodução confinadas ao ambiente doméstico. E puderam se perguntar, pô, será que eu posso ter uma vida diferente do que a minha mãe e a minha avó tiveram? Ah, eu queria ser médica. Eu queria ser astronauta. Começou a despertar ali. Começou a despertar. Então, as mulheres fizeram esse caminho, e isso é um grande avanço, porque você conquista uma autonomia individual, cuida das próprias finanças, da própria vida, da própria saúde, decide se quer casar ou não quer casar, quer ter filhos ou não quer ter filhos. Então, do ponto de vista do que a gente vivia antes, é um grande avanço. E os homens começaram a se investigar meio que forçados por esse movimento. Porque a gente não começou a olhar para dentro por iniciativa própria. Pô, o que será que eu sinto e penso? Não, é porque a mulher saiu e deixou de responder ou marcar minha consulta médica, que eu falei, opa, peraí, é melhor Colocar cuidar, comida no prato pra colocar mim. comida no prato, né? E eu falo, peraí, o que será que está se passando aqui dentro? Do que eu gosto ou não gosto? E o movimento de homens começa nos anos 60, logo na segunda onda do feminismo. Quer dizer, elas levantaram a barra e a gente falou, peraí, é melhor correr, melhor olhar para dentro e fazer minha lição de casa. E aí a gente vai para o que eu chamo de um segundo estágio, que no Brasil talvez exista aqui no Itaim, né, no Rio de Janeiro, no Leblon, mas no interiorzão lá não é assim. Que é um lugar onde os dois se respeitam como iguais. Então, assim, ela e eu temos acesso aos mesmos meios de produção, à mesma educação, aos mesmos direitos enquanto sociedade, enquanto casal. A gente divide as tarefas, divide as finanças. Então, assim, você chega num lugar em que, assim, os dois se estabelecem como seres humanos independentes que, por várias razões, decidem ter uma vida juntos, constituir família, né, criar filhos, etc. E aí a gente pode, talvez, quando a sociedade estiver estabilizada nesse lugar, a gente avançar, bom, e o que mais? Será que tem um próximo passo? E eu falo, olha, tem um terceiro estágio, tem um avanço que é possível fazer. Porque algumas coisas a gente ganha na saída do primeiro para o segundo, algumas coisas a gente perde. Uma das coisas que a gente perde, aí eu vou falar dos red pill e dos ressentidos, Sim. é esse lugar em que, assim, o feminino, né, as mulheres aprenderam a navegar no masculino. O que é o masculino? A noção clara de propósito, direção. Quando eu decido uma menina...